Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre urbanização. É um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula e de discutir com vocês, porque é algo do nosso dia a dia. A gente vai falar sobre os principais problemas urbanos e a gente tem contato com esses problemas: trânsito, poluição, segregação do espaço urbano. A gente sabe na pele o que isso significa, mas infelizmente a gente precisa seguir com o nosso conteúdo à distância, certo? Bom, para começar, quando a gente fala de urbanização, a gente está querendo dizer um processo de crescimento urbano, em que esse crescimento urbano se sobrepõe ao crescimento rural, tá certo? E o que é crescimento urbano? É a expansão física das fronteiras de uma cidade, de um meio urbano, e também a expansão populacional das pessoas que vivem nesse meio urbano. Então, é o crescimento da cidade em termos físicos, em expansão de fronteira, mas é também o crescimento em número de pessoas que vivem dentro desse meio urbano. A partir do momento em que o crescimento urbano é maior que o crescimento rural, a gente vai ter início o nosso processo de urbanização. E para vocês terem uma ideia, esse é um processo absurdamente recente, muito recente mesmo na história humana, apesar de sempre terem existido cidades na história da civilização. Se você pega as histórias de Jesus Cristo, você vai ver ali os meios urbanos, as cidades, aquelas aglomerações urbanas. Mas a gente só vai poder falar de urbanização mesmo ali no final do século XVIII, que é quando esse crescimento urbano, de fato, é maior que o crescimento rural. Até o século XVIII, 90% da população mundial, ou seja, a maioria absoluta da população mundial, não vivia nas cidades. A população vivia, em sua maior parte, no meio rural, no campo, tudo bem? E dali as pessoas tiravam o seu sustento. Quando a gente fala em feudalismo, por exemplo, a gente está falando de um modo de vida no campo. Não são cidades que constituem aí esse sistema, tá certo? No final do século XVIII, então, a gente vai ter essa virada, a gente vai ter o início do processo de urbanização, como a gente conhece hoje, e esse processo ele vai ser impulsionado por alguns fatores que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro deles é a mecanização do campo, tá certo? Então, a partir do momento que se começa a utilizar máquinas na área rural, no campo, para a produção agrícola, não existe mais uma necessidade de mão de obra humana. Então as pessoas que antes trabalhavam no campo, elas começam a ser substituídas por máquinas. A tecnologia, por exemplo, de arado vai ser fundamental para esse processo de mecanização do campo. Ao invés de ter ali 5 peões arando a terra, você vai ter uma máquina. E obviamente essa máquina ela vai se desenvolvendo, primeiro com animais, depois a gente vai tendo uma evolução tecnológica científica dessas ferramentas utilizadas no campo, tá certo? E as pessoas só são expulsas do campo, só são substituídas pelas máquinas porque existe uma grande concentração fundiária, uma concentração das terras do meio rural. Então, se você é um camponês no século XVII e você vive no campo, obviamente, você vai ser substituído por uma máquina, porque aquele pedaço de terra que você produz não vai ser seu. Ele vai ser de alguém, de um latifundiário, de um dono de terras. E quando esse pedaço de terras é seu, por várias e várias gerações de família, muitas vezes o Estado chega e toma isso de você. É exatamente o que aconteceu na Inglaterra com os cercamentos. Existiam muitas pessoas que viviam no campo, que tiravam o seu sustento do meio rural, e o Estado inglês decidiu tomar para si essa propriedade rural, tomar para si essas terras. Então, sim, basicamente a gente está falando de uma expropriação, de um roubo, que vai impulsionar esse processo de mecanização do campo, concentração fundiária, mandando todo mundo para as cidades, para procurar novas oportunidades de vida naquele novo meio. Tudo bem? Isso é o que vai caracterizar o que nós chamamos de êxodo rural, tá certo? Bom, além desses mecanismos que vão favorecer o êxodo rural, a gente vai ter um terceiro ponto
que vai ser fundamental para isso também, para a saída das pessoas do campo para as cidades, que vai ser o próprio desenvolvimento do capitalismo industrial, tá certo? Não é qualquer capitalismo, não é aquele capitalismo mercantil que a gente viu no início do ano. A gente está falando do capitalismo industrial, que corresponde à segunda fase do sistema capitalista, tá certo? Junto com esse capitalismo industrial, a gente vai ter a Revolução Industrial acontecendo no final do século XVIII na Inglaterra, que vai atrair cada vez mais pessoas para aquele meio urbano. As pessoas que saem do campo vão buscar novos empregos na indústria que está nascendo naquele momento, especialmente na indústria têxtil, tá certo? Então tudo isso vai favorecer a explosão da urbanização que se inicia no continente europeu. Então é um processo que já é bastante antigo, não é recente no continente europeu, e que vai se desenvolver aí através do capitalismo e do surgimento da indústria. E aí, pessoal, obviamente a gente tem que ressaltar que esse processo não é algo pacífico, não é uma coisa tranquila. As pessoas que saem do campo e vão para as cidades, elas acabam enfrentando diversos problemas, diversas dificuldades nesse novo ambiente, nesse novo espaço. E muitas vezes a condição de vida delas inicialmente não vai melhorar. A condição de vida de muitas pessoas que saíram do campo e foram para a cidade, pelo contrário, até piorou. Obviamente que ao longo do tempo isso vai mudando por conta das lutas sociais. Você trabalha na indústria num primeiro momento e você aceita aquilo ali. Depois de um tempo, depois de algumas gerações, as pessoas não aceitam mais os baixos salários, as condições degradantes no meio urbano, a falta de infraestrutura na cidade e começam a demandar melhorias, tudo bem? É daí que surgem os grandes movimentos sociais, movimentos sindicalistas, anarquistas, socialistas, tá certo? Bom, a gente primeiro precisa aqui diferenciar esse processo de urbanização do exemplo que eu acabei de dar para vocês, de um país central, que no caso é a Inglaterra, e de outros países periféricos, como é o nosso caso aqui no Brasil. Então, para a gente ter uma ideia, a urbanização em um país central como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, vai ser um processo já bastante antigo, ali do século XVIII, do século XIX. É um processo que aconteceu de forma lenta, ou seja, 200, 300 anos que isso vem acontecendo. E justamente por acontecer de uma forma lenta, é um processo que é ali relativamente planejado, ou seja, as coisas não vão acontecendo de qualquer forma. Em países periféricos, a gente tem o exato oposto dessas principais características. A gente vai ter uma urbanização recente, a gente vai ter um processo de urbanização bastante acelerado e, por conta disso, um processo que vai ser não planejado. Quando a gente fala de urbanização no Brasil, por exemplo, a gente está falando de um processo que está diretamente ligado ao século XX. Não é um processo antigo. É algo que vai ganhar força aqui no nosso país já na virada para a segunda metade do século XX. Não é uma coisa que vem desde o século XIX. Apesar de também já existirem cidades grandes no Brasil há muito tempo, desde o período colonial. Tudo bem? Mas essa diferença entre o processo de urbanização de um país central, de um país rico, desenvolvido, para um país periférico, subdesenvolvido, pobre e tudo mais, vai ser fundamental para a gente entender hoje os problemas sociais urbanos pelos quais a gente passa, tá certo? Bom, eu listei aqui alguns problemas e, obviamente, isso não representa tudo aquilo que eu queria discutir com vocês. Eu coloquei só alguns aqui para a gente ter um entendimento mais interessante desse processo e por que surgem os principais problemas aqui. Antes de tudo, é importante a gente ressaltar que os problemas urbanos não estão somente concentrados em países periféricos. Em países centrais, a gente também vai ter diversos problemas urbanos. Em Nova York, a gente vai ter grandes problemas urbanos. Em Paris também, em Londres, a gente vai ter grandes problemas urbanos. É que nos países periféricos, esses problemas são de dimensões maiores, são mais intensos e afetam muito mais a vida de um número muito maior da população. Tudo bem?
Bom, o primeiro grande problema que existe em todos os países urbanizados é o problema que envolve a rede de transporte, a infraestrutura de transporte. E isso por conta de um baixo investimento em transporte público, principalmente em países periféricos. O Brasil é um exemplo muito claro disso. Ao longo da história do nosso país, os governos preferiram investir em transporte individual, ao invés de em transporte público coletivo. Por que isso? Porque eu vou contar uma história para vocês que a gente já falou ali meio por cima na nossa aula anterior. Nos anos 50, o governo brasileiro abre as suas portas para as multinacionais que produzem veículos, que produzem automotores. Ford, Volkswagen, GM, todas essas grandes indústrias vão chegar no Brasil e elas não produzem, em sua maior parte, transporte coletivo, elas produzem transporte individual. Elas ganham muito mais dinheiro produzindo transporte individual. O carro que a gente tem hoje vem dessas multinacionais. Vocês acham que para o dono da multinacional, para o acionista da multinacional, seria interessante o Brasil investir em transporte público? A gente consegue chegar facilmente na conclusão de que não seria interessante. Por quê? Se o Brasil tivesse uma boa rede de transporte público, uma boa infraestrutura de transportes, não haveria necessidade das pessoas consumirem esse bem de consumo que é o veículo individual. Se os meios de transporte coletivo fossem de boa qualidade, fossem acessíveis para a maior parte da população brasileira, não haveria necessidade da gente gastar tanto dinheiro com veículo individual, com veículo particular. Mas a gente sabe que o carro no Brasil é um sonho, é um objeto de consumo. Todo mundo, quando faz os seus 18 anos ali e tem uma certa condição, quer ter um carro, quer tirar a carta logo para poder dirigir. A gente não quer ficar andando de busão. E eu falo isso por experiência própria. Eu andei a minha vida toda de ônibus, desde muito cedo. E depois que eu comecei a juntar um dinheirinho ali com os meus 18 anos, o meu objetivo principal era ter um carro. Eu não queria mais nada, eu só queria ter um veículo para que eu conseguisse parar de andar de ônibus, para que eu pudesse me mover na cidade de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais rápida. Então não é que as pessoas são inconscientes, que elas não colocam a mão na cabeça e querem ficar usando o carro porque elas querem poluir o meio ambiente. Não é isso. É porque existe uma necessidade que a gente busca de não se sentir exprimido dentro de um ônibus, de não se sentir, de não ter que acordar às 5 da manhã para atravessar a cidade para ir para o trabalho. Então, quando a gente fala de problemas urbanos, a gente nunca pode individualizar essas questões. É que o povo quer pegar carro porque o carro é muito mais legal que o ônibus. Não, é porque o transporte coletivo no Brasil é horrível, é muito ruim. Tudo bem? Ao contrário de países centrais. Se a gente for comparar, por exemplo, a malha de metrô de São Paulo, da cidade de São Paulo, com a malha de metrô de Londres, é muito maior a extensão de linha de metrô em Londres. Lá eles conseguem se locomover muito mais facilmente andando de metrô do que uma pessoa aqui no Brasil que vive em São Paulo. Em São Paulo, dificilmente você vai conseguir só andar de metrô. Você tem que pegar o metrô, tem que pegar o ônibus, aí tem que pegar o trem, que é a linha que vai por cima. Então é muito mais complicado, é muito mais difícil, muito mais demorado também. Tá certo? Além do problema de transporte, e é algo que está diretamente ligado a isso, a gente vai ter também um processo de periferização. O que isso significa? É um processo em que as pessoas habitam cada vez mais as regiões periféricas das cidades, porque a região central é uma região mais cara de se viver. E isso está diretamente ligado ao problema da moradia, certo? As moradias nas regiões centrais das grandes cidades têm um preço de aluguel e para venda também bastante elevado. E isso não é por conta da lei de oferta e demanda, que a gente já falou em algumas aulas. Isso acontece basicamente por conta daquilo que nós chamamos de especulação imobiliária. Então nós temos diversos imóveis, por exemplo, no centro de São Paulo, que estão à venda, que estão ali para ser alugados e que estão com preço ali nas alturas.
Imóveis em que o metro quadrado é muito caro. Por que essa região é muito cara? Primeiro, porque tem toda uma infraestrutura, mas também porque os donos desses imóveis acabam segurando esses imóveis para que o preço dele suba, para que ele vá lá em cima. Então a gente acaba entrando numa contradição muito forte, especialmente quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes metrópoles, que é a seguinte contradição. Nós temos uma região do centro de São Paulo com muitos imóveis vazios. E nessa mesma região a gente tem diversas pessoas morando na rua. A cidade de São Paulo é onde nós mais temos pessoas vivendo nas ruas na América Latina. É algo muito grave, é um grande problema social que a gente não consegue resolver. Como é que a gente explica, então, esses imóveis, essas casas, esses apartamentos estarem vazios com tanta gente precisando? Porque essas pessoas não têm dinheiro para arcar com esse tipo de imóvel. Mas aquilo ali acaba ficando vazio por conta da especulação imobiliária, o que faz com que as pessoas passem a viver cada vez mais nas periferias. O problema nisso, desse processo de periferização, é que nas periferias não existe infraestrutura como no centro, tá certo? A infraestrutura na região periférica é muito mais reduzida. Então, se a gente precisa de algum tipo de serviço, geralmente a gente sai da periferia e vai para a região central da cidade. Além disso, a maior parte das pessoas nas grandes cidades vivem na periferia, mas não trabalham na periferia. A maior parte delas vive na periferia e trabalha na região central. E aí, todos os dias, essas pessoas têm que fazer o caminho da periferia para o centro, do centro para a periferia no fim do seu trabalho. Isso vai gerar o fenômeno do trânsito urbano, que a gente conhece bem e que está muito presente na cidade de São Paulo. Toda grande cidade vai precisar lidar com esse problema do trânsito que está diretamente relacionado ao processo de periferização. Tudo bem? Tranquilo até aqui? O que seria bacana da gente pensar para uma cidade? Bom, seria bacana a gente pensar numa cidade onde as pessoas tivessem acesso à moradia na região central, porque é justamente onde elas trabalham. Então, por conta disso, elas poderiam pegar menos o carro, poderiam ter uma qualidade de vida melhor, com mais acesso a serviços, sem ter que se deslocar dessa forma todos os dias. Todo mundo aqui sabe que o tempo que as pessoas em São Paulo perdem no trânsito é muito grande. Geralmente 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ou às vezes até mais. Então é um tempo que você poderia estar com a sua família, poderia estar no cinema, poderia estar aproveitando a vida de outra forma. Gente, esse fenômeno de especulação imobiliária, ele acontece em todas as grandes cidades, não só em São Paulo. Aqui em Bauru isso também acaba acontecendo. Se você fizer um levantamento dos imóveis na região central de Bauru, você vai perceber que também existem muitas casas e apartamentos vazios ali. Não é algo só de São Paulo. E assim como em São Paulo, a gente também tem muito morador de rua na região central. Tudo bem? Então, basicamente, a lei de mercado vai fazer com que as pessoas que não têm dinheiro não tenham acesso à moradia, que segundo a nossa Constituição Federal é um direito garantido. Mas a gente sabe que a Constituição não é cumprida na prática. Além disso, a gente vai ter também o problema da violência urbana, e esse aqui é muito mais complexo do que todos esses. Basicamente, cada um deles eu poderia ficar falando aqui por horas com vocês, mas o problema da violência é muito mais complicado da gente debater, da gente entender, inclusive. De uma forma resumida, a gente precisa pensar que na região periférica, o Estado não chega de certa forma. Então é uma região onde nós não vamos ter serviços de saúde, serviços de ensino, uma infraestrutura adequada para a vida da população. Então, assim, percebam, a gente vai ter a ausência do Estado nesse sentido, de oferecer serviços ali para a dignidade do povo. Mas o Estado está ali presente na região periférica de outra forma, que é através da violência, através do braço armado da polícia militar. Então, o Estado vai chegar nessa região e
vai ter uma política de maior segregação urbana. Então a gente vai ver operações policiais acontecendo acontecendo nas favelas, nas periferias e não em bairros nobres. E aí você pode pensar o seguinte, bom, mas se mais operações policiais acontecem na favela, é porque mais pessoas na favela cometem crime, certo? Errado. Isso é uma visão que é bastante reducionista, simplista, que pode levar a gente a diversos tipos de preconceito, como por exemplo achar que gente por ser pobre, por ser negra, comete mais crimes que o restante da população que vive em áreas de classe média ou classe alta. Isso é uma falácia, isso é mentira. Não existe nada que comprove que pessoas pobres ou pessoas negras cometam mais crimes do que pessoas brancas, do que pessoas de classe média e classe alta. Não existe nenhum estudo que indique isso, pessoal. O que acontece é que o Estado tem um outro tipo de tratamento para esse tipo de pessoa. Para pessoas marginalizadas, para pessoas pobres e para pessoas negras. O Estado não vai agir da mesma forma com um criminoso de colarinho branco. Vocês sabem muito bem isso. Então, é que existem mais crimes na periferia? Não, também existem muitos crimes de colarinho branco. Inclusive, a maior parte dos crimes de corrupção no Brasil são praticados por pessoas ricas e por pessoas brancas. Então, não existe nenhuma naturalização desse tipo de coisa, tá certo? O que a gente tem que entender é que o Estado está ali para reprimir essas pessoas, para colocar essas pessoas no lugar delas. E é aí que muita gente vai discutir, por exemplo, a questão da guerra às drogas. A criminalização de uma droga como a maconha, por exemplo, ela acaba servindo justamente para aprofundar essa desigualdade de classes sociais e essa desigualdade racial no Brasil também. Você vai ter muitas vezes o Estado indo para cima com muita força, com uma força desmedida para usuários de maconha, e você não vai ter esse mesmo Estado partindo com uma força desmedida para usuários de cocaína, que é uma droga representativa da classe média e da classe alta. Ambas são drogas, mas só uma é tratada de uma forma extremamente violenta. Na minha posição pessoal, nenhuma forma de consumo de droga deveria ser tratado dessa forma violenta. Nem para as classes mais baixas, nem para as classes altas. Mas a gente entende, então, a partir dessa diferenciação de tratamento, que a guerra às drogas é uma política para colocar essas pessoas em seus devidos lugares. Tudo bem? Bom, eu acho que esse vídeo está ficando muito longo já me alonguei demais, então eu vou finalizar aqui nesse momento e semana que vem a gente fala sobre outros problemas urbanos e vamos falar também sobre rede urbana e hierarquia urbana, tá certo? É isso, gente.